Esse é um momento antes do tempo e do espaço. Ele não tem uma duração e nem uma localização. Nosso universo ainda não existe. Nós estamos suspensos em alguma outra dimensão. Essa existência é completamente hipotética. A ciência ainda não tem nenhum recurso para investigar essa escala da realidade. Mas o tempo está prestes a começar. Bang! Esse é o primeiro instante do tempo. Essa série vai investigar os acontecimentos desse ponto até os dias atuais, para entender como saímos de um universo infinitamente denso e quente até você assistindo esse vídeo. Vamos descobrir como a Terra se formou, quando a vida surgiu e quais desafios nossos antepassados enfrentaram para estarmos vivos hoje. Essa história é sua, é de todos os seres humanos que você já conheceu e de todos os organismos que já viveram. No final dessa série, teremos avançado 13 bilhões e 800 milhões de anos, em direção ao futuro, até um dia muito especial chamado hoje. Vamos ultrapassar as barreiras do tempo e imaginar o futuro e os últimos dias do mundo. Vai ser uma viagem emocionante do nascimento até a morte do nosso lar, o planeta Terra. Esse primeiro episódio vai cobrir o Éon Adiano, os primeiros 600 milhões de anos da Terra, o período mais infernal, mais violento e definitivo da nossa história. Bem-vindo ao Adiano. Os elementos mais comuns da Terra são ferro, 32%, oxigênio, 30%, silício, 15%, magnésio, 13%, enxofre, 2,9%, níquel, 1,8%, cálcio, 1,5% e alumínio, 1,4%. Nenhum desses elementos sequer existia quando o universo começou. Eles são elementos muito mais pesados do que o hidrogênio e o hélio que compõem as estrelas. Todos esses elementos foram formados no núcleo de gerações passadas de estrelas, e a maioria só pode ser produzida durante uma supernova. Supernovas são as mortes escandalosas de estrelas com massas imensas, e nelas quase todos os elementos da tabela periódica são formados a partir da fusão de elementos mais leves. Isso significa que a Terra é feita quase inteiramente de restos de cadáveres de estrelas. Ou como diria Carl Sagan, nós somos feitos de poeira estelar. Esses elementos não estão distribuídos igualmente no planeta Terra. Os mais leves estão na superfície e atmosfera, e os mais pesados no núcleo. A Terra pode ser dividida em 5 grandes camadas. A atmosfera, parte mais externa do planeta, é feita de gases, principalmente nitrogênio e oxigênio. O carbono tem uma participação ínfima na composição da atmosfera, apesar da sua imensa importância climática. A crosta é feita principalmente de muito oxigênio e silício, mas também cálcio, alumínio e ferro. Abaixo da crosta, que é fragmentada em várias placas tectônicas, existe o manto terrestre, uma zona de convecção do magma. Lá, o que está embaixo esquenta e sobe, e o que está em cima esfria e desce, formando imensos giros que dinamizam a superfície. Abaixo do manto existe um imenso oceano de ferro derretido, também girando. Esse é o núcleo externo. O movimento dessa camada é o que provavelmente forma o campo eletromagnético da Terra. É incrível pensar que uma camada tão interna do planeta é responsável por manter as camadas mais externas protegidas, como a atmosfera, hidrosfera e ecosfera da Terra. E o núcleo da Terra é feito de ferro e níquel sólido, rico em elementos radioativos cujo decaimento é fonte de calor. Planetas como a Terra, feitos de ferro e oxigênio, não poderiam ter existido nas primeiras gerações de estrelas do universo. Nosso universo ainda é muito jovem. Ele tem só 13 bilhões e 800 milhões de anos, o que significa que alguns tipos de estrelas nunca morreram de causas naturais. Anãs brancas, por exemplo, podem durar centenas de bilhões de anos e todas elas estão em sua infância. O que significa que todos os planetas rochosos que existem hoje no universo inteiro estão entre os primeiros dos muitos que ainda vão existir. É provável que eles se tornem cada vez mais comuns na medida em que o universo se torna mais velho e mais metálico. E a Terra é um planeta de meia-idade. Mas ela é uma coroa muito bem conservada. Vamos chegar ao segredo da Terra para se tornar cada vez mais exuberante, enquanto seus irmãos rochosos, Mercúrio, Vênus e Marte, caíram na decadência e se tornaram planetas velhos e mortos. Mas isso também pode ser algo desconcertante para quem acredita que a Terra foi feita para abrigar a vida humana.
Por 4 bilhões de anos, a Terra não abrigou nenhuma planta, nenhum animal e nenhum fungo. Na verdade, durante essa eternidade de tempo, ela seria um lugar inóspito e insuportável. Por que a vida complexa perdeu tanto tempo? É isso que vamos investigar. Esse é o Éon Adiano, o primeiro capítulo do tempo na Terra. O nome é em referência a Hades, o deus do inferno na mitologia grega. Nos seus primeiros milhões de anos, nosso mundo era um dentre muitas bolas de magma incandescentes orbitando o Sol em formação. Enquanto crescia, a energia dos impactos era tão grande que ela sequer tinha uma superfície. O mundo era globalmente coberto por um oceano de rocha derretida e uma atmosfera pastosa e densa de vapor de rocha. Essa é a fase de acreção, 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. A gestação do nosso mundo. Mas não contamos esse tempo na história da Terra. Ainda estamos um pouco antes da sua verdadeira formação. Da mesma forma que nosso aniversário é comemorado no dia do nosso nascimento e não da nossa fecundação. O Sistema Solar está no meio de uma nebulosa e várias outras estrelas também estão nascendo nas proximidades, em um imenso berçário estelar. É uma bagunça aqui. A gravidade das protoestrelas que rapidamente acumulam massa movimenta o gás estelar em verdadeiras tempestades cósmicas. Nosso mundo ainda não nasceu, mas ele está a caminho. Nem mesmo o Sol amadureceu. Ele ainda é uma protoestrela, imensamente maior do que qualquer planeta, mas ainda não sustenta a fusão nuclear em seu núcleo, que o tornará uma estrela de sequência principal. Até que ele chega na massa crítica e uma reação de explosão tão poderosa acontece que uma imensa onda de choque se propaga por todo o sistema solar. Isso afastou o gás que impedia que nós víssemos o que está acontecendo aqui. Agora é possível ver o que vai se tornar o nosso mundo. Vamos chamar o feto de prototerra. A formação de um planeta é um processo de cascata. A gravidade vai juntando lentamente grãos de poeira em pequenas pedrinhas. Essas pedrinhas se tornam pedregulhos. Esses pedregulhos, por sua vez, vão se encontrando e se fundindo violentamente para formar objetos cada vez maiores. Cada um desses choques forma um corpo mais influente gravitacionalmente. Quanto mais massa, mais gravidade. Quanto mais gravidade, mais atração. E, consequentemente, mais massa. Com o tempo, os maiores objetos acabam limpando suas órbitas e se estabelecendo enquanto protoplanetas. A prototerra é um desses objetos. Mesmo depois de grande, a prototerra ainda era atingida constantemente por meteoros, durante a fase de bombardeamento intenso. Impactos gigantescos não eram catástrofes, e sim a fase final da formação do planeta. Choques como o que extinguiu os dinossauros não avianos eram parte do dia a dia. No início, a energia dos bilhões de impactos fez com que o planeta ficasse muito quente, uma imensa bola de rocha derretida. Como a prototerra primitiva era muito viscosa, elementos mais pesados afundaram e elementos mais leves vieram à tona. Foi assim que ela terminou com um núcleo de ferro e uma atmosfera gasosa circundando uma crosta sólida. Mas essa primeira crosta e atmosfera não duraram muito tempo. Pouco se sabe sobre essa primeira protocrosta, protoatmosfera e protooceano da prototerra, porque eles foram completamente destruídos. Uma catástrofe estava prestes a acontecer com a prototerra, que iria afundar a Terra como conhecemos. A história da infância da Terra já é difícil de ser estudada, porque poucas rochas sobrevivem tanto tempo. Mas antes de existir o sistema Terra-Lua, existiam 2 protoplanetas, competindo por uma órbita muito parecida, Prototerra e Theia. A Prototerra tinha cerca de 90% da massa da Terra, e Theia era do tamanho de Marte. Na fase final de solidificação das crostas planetárias, esses 2 corpos se chocaram brutalmente, criando nesse processo a Terra e a Lua, mas fazendo-as voltar para o estágio inicial de formação. É possível que uma boa parte dos gases e vapor de água da atmosfera da prototerra tenha sido perdida para o espaço nesse período. Talvez, sem esse evento, a pressão atmosférica e a profundidade dos oceanos fossem muito maiores, impedindo a formação de áreas continentais em um planeta totalmente aquático. Pelos milhões de anos seguintes ao impacto, a Terra teve um anel. Esse anel não durou muito, ele acabou pelo processo de acreção, formando a Lua.
Sua influência na história da vida é profunda e definitiva. Nós estamos 4 bilhões e 500 milhões de anos no passado. Nosso sistema solar como um todo tem cerca de 70 milhões de anos. E não é só a Terra que está irreconhecível. O Sol é significativamente menor, mais frio, mais fraco, mais jovem. Na sua infância, o Sol emitia quase 40% a menos de luz, o que significa que se a Terra não tivesse muito calor da sua formação e uma capacidade de estufa muito maior do que a atual, ela teria congelado nos seus primeiros bilhões de anos. Na medida em que envelhece e começa a ficar mais rico em elementos mais pesados, o Sol também se expande e esquenta. Nessa época, Vênus e Marte também estavam próximos de amadurecer. Oceanos e atmosferas estavam se definindo e a crosta estava começando a engrossar. Esses oceanos duraram bilhões de anos, antes de terem finalmente sido perdidos por espaço. Mas não completamente no caso de Marte, como mostram as pequenas calotas polares de água do planeta. Suas geologias mostram até hoje cicatrizes de imensos rios e lagos que um dia inundaram esses planetas. Mas enquanto Vênus e Marte se tornavam lares habitáveis para os seres vivos, a Terra se recuperava do seu choque traumático. Era o inferno, o planeta rochoso com as piores perspectivas para os seres vivos na época, de longe. A Lua recém-formada era um tanto quanto macabra. Se você pudesse ficar de pé na superfície da Terra, esperando pelo nascer da Lua 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, seria uma visão apocalíptica, digna de pesadelos. Na noite escura, iluminada pela lava, o primeiro sinal da chegada da Lua seriam fortes terremotos. Eles só ficariam cada vez mais fortes na medida em que um imenso disco vermelho e laranja aparecesse e rapidamente subisse no horizonte. Ela pareceria um fantasma, tornando a noite alaranjada, mas não poderia ser vista diretamente, porque a atmosfera não era transparente, e sim muito mais opaca, densa e cheia de vapor. A Lua ainda está se solidificando, e ela brilha com oceanos de lava incandescente. Mas ela também está muito mais próxima. Durante os bilhões de anos de história, as marés da Terra lentamente desaceleraram e afastaram a Lua. Nos primeiros anos dessa parceria, o dia durava menos de 5 horas e as marés eram catastróficas. A Lua também exerceu alguns outros papéis importantes no estabelecimento da Terra como um planeta habitável. Ela estabilizou o eixo de rotação do planeta, prevenindo variações climáticas sazonais extremas. E a sua gravidade pode ter ajudado a manter o núcleo líquido de ferro do planeta aquecido, que acreditamos ser essencial para gerar o campo magnético que protege a vida dos raios solares. Ter uma lua imensa orbitando ao seu redor criou uma fricção gravitacional permanente que, pelo menos em parte, atrasou a morte geológica da Terra. A Lua, por ter sido uma massa menor, solidificou sua crosta antes da Terra. Há alguns anos, pensávamos que a solidificação da Terra teria durado pelo menos 600 milhões de anos. Mas descobertas recentes abreviaram em muito a duração da fase infernal do nosso mundo. Hoje, sabemos que os momentos finais do Adiano foram muito mais amenos do que acreditávamos. Os oceanos já seriam permanentes, apesar da Terra ainda ser muito influenciada pela força e constância dos impactos de meteoros. A duração em si do éon não foi modificada, porque em camadas tão antigas no tempo geológico, as datações são idades absolutas. Para a grande maioria das idades da Terra, existem rochas para contar a história, mesmo que poucas, mas não para esse, o éon mais profundo do tempo geológico. Nenhuma rocha sobreviveu aos traumas desse mundo hostil. Como rochas são vulneráveis à erosão pela chuva, vento e atrito, quanto mais antigas, mais raras elas ficam. Mas sua fase mais violenta durou menos do que nós imaginávamos. Aparentemente, a Terra se solidificou impressionantemente rápido, como algumas novas evidências sugerem. Mas no seu início, ela não tinha uma superfície sólida. Era coberta por um imenso oceano de magma com fortes correntes de convecção. Por mais que existisse magma escaldante por toda parte, não havia chamas, porque o fogo era impossível, e continuaria impossível por mais 3 bilhões de anos. Não existia oxigênio livre na atmosfera, impossibilitando a reação. E mesmo que houvesse, não existia combustível como matéria orgânica seca para ser queimada. Essa é a fase mais quente da nossa história, embora ela nunca tenha conhecido fogo. A Terra estava em carne viva,
Sua pele ou crosta ainda não havia se formado, e o manto terrestre chegava até a atmosfera. Na medida em que a convecção desse oceano de magma desacelerou, se formou a primeira crosta da Terra, os periodititos. Segundo Robert Hazen, a primeira crosta de periodititos da Terra foi uma fase crítica, mas passageira e juvenil, nascida do mar de magma primordial. Quando se solidificou e endureceu, era pesada demais para ficar na superfície e acabava afundando de volta no manto. Outra rocha menos densa seria necessária para fundar a crosta, e essa rocha foi o basalto. A primeira crosta da Terra era fina, densa e impermanente. Na medida em que a Terra esfriava e água se acumulava na superfície e se misturava com as rochas que eram derretidas pelo manto, crescia uma camada de basalto menos denso e mais hidratado. O basalto é uma rocha inteiramente preta, que pode ser facilmente encontrada no entorno de vulcões ou em derrames basálticos que existem por todo o mundo. Essa é a fase da Terra Preta, um mundo dominado por uma crosta basáltica escura e recém-formada. Mas talvez terra firme fosse algo raro, porque evidências mostram que nosso mundo se resfriou muito rápido. Uma evidência de que os oceanos podem ter se formado muito cedo e de uma forma muito brutal. A rocha mais antiga do planeta vem da Austrália e tem 4.430 bilhões de anos. A datação foi feita através de cristais de zircônio presentes na rocha. Esses cristais são extremamente resistentes, nada entra ou sai deles com facilidade, o que os torna verdadeiras cápsulas do tempo. A rocha original, onde esses cristais se formaram, já foi destruída há muito tempo, mas eles sobreviveram como sedimento e foram incorporados em novas rochas. Nenhuma rocha do éon adiano existe intacta, e esses cristais são nossa única janela para esse tempo misterioso. Eles se formaram quando o mundo tinha apenas 160 milhões de anos de idade, e o que impressiona é que eles não poderiam ter se formado em uma condição infernal. A imensa quantidade de enxofre, nitrogênio, dióxido de carbono na atmosfera tornava o céu opaco, com cores que variavam do bege ao verde. Mas dá para imaginar um bege esverdeado ou um verde esbejeado. Nesse ponto, os oceanos já existiam. Essa descoberta significa que apenas 160 milhões de anos depois da formação do Sistema Solar, a Terra já tinha uma crosta sólida e oceanos, o que torna o adiano muito mais breve do que pensávamos. E faz a história da formação dos oceanos muito mais intensa. A origem da água no planeta também é bastante debatida, e hoje duas hipóteses dominam o cenário. A primeira é que a região em que a Terra se formou no Sistema Solar era quente demais para conter gelo, que é a forma com que a água se acumula em rochas espaciais. Se toda a água nas proximidades do Sol durante a formação inicial era vapor, ela pode ter sido lentamente transportada para as zonas mais externas do Sistema Solar. Se for esse o caso, a água teria que ter voltado mais tarde, quando a Terra já tinha quase seu tamanho final, na forma de meteoros ricos em gelo que bombardearam a superfície da Terra por milhões de anos. Esse gelo proveniente dos confins do Sistema Solar pode ter sido jogado para mais próximo do Sol por interações gravitacionais caóticas na periferia do Sol. Segundo outra hipótese mais atual, a água fez parte da composição do planeta desde o início e deve ter se acumulado na superfície da fase de decantação do planeta. Se foi esse o caso, a água pode ter vindo de dentro, assim como a atmosfera. Imagine a crosta terrestre como uma fina película, a nata de um mingau, boiando em um imenso oceano de magma. É possível que regiões de borbulhamento fossem o escape de gases diluídos no magma, entre eles vapor de água. Na medida em que a crosta endurecia e engrossava, esses gases seriam forçados a sair em alta pressão, como geysers permanentes que transformaram a Terra em uma imensa sauna. Vulcanismo em escala global bombardeava a atmosfera com nitrogênio, dióxido de carbono, enxofre e água escaldantes, em uma atmosfera cada dia mais densa. Os gases e a água se acumularam na superfície através desse processo. Durante milhões de anos, a atmosfera foi lentamente se formando e ganhando densidade, tanto pelos gases que escapavam do chão, quanto capturando gases livres que restavam da formação do Sistema Solar. A água, assim como os gases da atmosfera, tem uma importância muito desproporcional com a sua massa. O conjunto atmosfera-oceano tem uma massa ínfima, quase desprezível em relação à massa do planeta inteiro, e o interior da Terra é muito pobre em água. Significa que quase toda ela está na superfície. Isso porque nas primeiras dezenas de milhões de anos do nosso planeta, água era um gás atmosférico.
Durante o processo de resfriamento da Terra, as temperaturas caíam lentamente, e durante algum tempo, a temperatura média da Terra ficou em torno de 100 graus Celsius, o ponto de ebulição da água. A atmosfera era densa e tinha uma pressão mais alta, porque as temperaturas acima de 100 graus forçaram toda a água dos oceanos a permanecer na forma gasosa. A atmosfera não era transparente como hoje, e sim uma grossa névoa densa e fervente. A Terra era uma panela de pressão. Esse deve ter sido um momento interessante na história do nosso mundo, porque foi quando finalmente água líquida se tornou possível. Nesse momento, o dia devia ser quente demais para suportar a água líquida, mas à noite as temperaturas caíam abaixo do ponto de ebulição, fazendo com que os oceanos chovessem em proporções bíblicas. De manhã, os oceanos de água fervendo voltariam a ficar instáveis. Os oceanos devem ter evaporado e chovido incontáveis vezes antes de aos poucos se estabilizarem. No final desse período, a Terra era um planeta com um oceano quente global, um clima caótico e nenhuma terra firme. Mas uma grande parte do que sabemos sobre a formação dos oceanos ainda é muito especulativa. Os primeiros fragmentos de terra seca devem ter sido ilhas formadas por vulcões. Essas ilhas teriam o chão completamente preto, de basalto, e podem ter sido afetadas diariamente pelas marés que na época eram colossais. No fundo desse oceano global, nada de calmaria. Chaminés vulcânicas e zonas geologicamente ativas podem ter sido o berço de toda a vida. E na superfície, as supermarés causadas pela Lua muito mais próxima tornavam tsunamis de centenas de metros um evento rotineiro. E às vezes, rochas muito maiores também bombardeavam a Terra, grandes o suficiente para vaporizar os oceanos novamente por milhares de anos. Cada vez que o impacto dessa escala atingia nosso planeta, ele era esterilizado e a vida teria que surgir mais uma vez. Mas eventualmente, até o fim do Adiano, o bombardeamento intenso terminaria. A Terra pré-biótica não dura muito e a vida parece acontecer assim que possível. Costumávamos pensar que a vida teria surgido assim que as condições do planeta se acalmassem, mas agora sabemos que foi o próprio caos que gerou a vida. Pesquisas recentes indicam que a vida surgiu já no Adiano e que talvez, sem toda a energia química e física desse éon, a vida jamais surgiria. Por mais que novas evidências tenham mostrado que o amadurecimento da Terra foi mais rápido do que se pensava, o início oficial do próximo éon, o Arqueano, é 4 bilhões de anos atrás, quando a Terra tinha 560 milhões de anos. E no primeiro dia do Arqueano, ela já era habitada. As primeiras formas de vida eram microscópicas, o que torna elas muito difíceis de serem detectadas no registro fóssil. Mas a evidência mais antiga de vida é indireta, na forma de carbono biogênico, ou seja, rochas que contenham proporções isotípicas de carbono que indiquem atividade biológica. O carbono tem 6 prótons, mas às vezes eles têm 6, 7 ou até mesmo 8 nêutrons em seus núcleos. Chamamos esses carbonos com diferentes pesos de isótopos. Os seres vivos assimilam com muita preferência o carbono mais leve, chamado carbono 12. Quando contamos os carbonos de coisas que estão ou já estiveram vivas, percebemos que a proporção de carbono 12 para 13 é muito diferente de uma rocha qualquer. Isso é um indício de carbono biogênico, ou seja, acumulado pela vida. Logo, encontrar rochas com uma proporção de isótopos de carbono própria da vida é a forma mais segura de inferir a existência dos primeiros seres microscópicos. O problema é que não sabemos quase nada sobre eles. Os primeiros seres vivos ainda eram mais simples do que bactérias e arqueias. Chamamos essa forma hipotética de protobionte. Protobiontes são um modelo de como a vida pode ter começado, e basicamente são um material genético envolvido por proteínas. Existem muitas hipóteses sobre o surgimento da vida, e até hoje essa questão permanece altamente debatida e muito enigmática. O que é uma droga? Porque esse é simplesmente o evento mais importante de toda essa história: a origem da vida. Uma das maiores e mais importantes perguntas da biologia, da ciência e da existência. E ainda estamos muito longe de um consenso, mas já entendemos algumas coisas interessantes. Sabemos que quando jovens, os oceanos tinham muito mais detritos de rochas e metais diluídos. Uma grande sopa de elementos em um oceano com marés monstruosas e correntes que desafiam a imaginação. Tempestades e raios deviam ser o clima mais comum de longe. Como um aquário recém-montado, as águas eram turvas e escuras. Na ausência do oxigênio, as condições químicas eram radicalmente diferentes. Essa água rica em elementos, quando estimulada eletricamente, formava aminoácidos.
Isso foi demonstrado por Haldane na década de 50. Isso é importante porque esses são os elementos fundamentais para a construção de proteínas, indispensáveis para qualquer ser vivo e parte estruturante do DNA. Então as condições químicas do oceano primitivo tornavam comuns as moléculas mais fundamentais para a vida. Só estamos quebrando a cabeça para descobrir exatamente como as peças se encaixam. Talvez nós nunca saibamos. Ou talvez um dia consigamos reproduzir essas condições em laboratório, fazendo a vida surgir novamente pela primeira vez. Isso seria um terremoto na ciência. A vida pode ter surgido nas chaminés vulcânicas no fundo do oceano, nas águas rasas e quentes cheias de moléculas orgânicas. Ou pode até ter surgido em outro planeta, com um outro contexto químico inimaginável, chegando aqui nos insistentes meteoros que bombardearam a Terra até cerca de 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Essa é a hipótese da panspermia, e por mais que pareça ficção científica, ela é levada a sério enquanto uma discussão acadêmica. De uma forma ou de outra, antes da Terra sair do forno, a vida já estava aqui. Nós conhecemos carbono biogênico de rochas de Jack Hills, da Austrália, com 4 bilhões e 100 milhões de anos, o que significa que ela surgiu ainda antes. Quão antes é impossível saber, já que rochas mais antigas que isso são muito raras ou inexistentes. Esse carbono está preso nos nossos já conhecidos cristais de zircônio. Mas até onde sabemos, foi no Adiano que a vida começou, e desde o princípio ela moldou o planeta e pavimentou o caminho para o segundo grande capítulo do tempo, o Éon Arqueano. Mas aí entra a questão: a vida surgiu uma vez só, e se tiverem bilhões de primeiras vezes? Talvez, por um certo momento na história, a vida surgisse o tempo todo na sua forma mais simples. Mas na medida em que o clima, a geologia e a química do planeta mudava, a maioria dessas formas fosse aniquilada. No planeta Terra de hoje, as condições químicas são tão diferentes que seria impossível a vida como conhecemos surgir de novo. A Terra que deu início à vida era realmente muito exótica. Nós não sabemos nada sobre a incrível variedade de moléculas possíveis nesses primeiros passos da vida. Elas testam o limite do que podemos chamar de vida. Por mais que essa pareça uma questão básica da biologia, ela é uma das mais complexas. Cada biólogo vai te dar uma resposta diferente, mas a maioria deles segue algumas definições que disputam o campo. E alguns dos consensos são: a vida metaboliza, a vida se reproduz, a vida tem complexidade e organização, a vida se desenvolve, ela evolui, ela é autônoma. Muitos dos protobiontes possíveis dessa época podem não atender a todos esses princípios, assim como os vírus. A primeira vida pode ter se alimentado do enxofre altamente reativo que exalavam as muitas fontes vulcânicas do oceano. Ela se sentia em casa aos 100 graus Celsius. E o oxigênio era tóxico para ela. O que não era um problema, porque não existia nenhum gás O2 diluído na água ou na atmosfera dessa época. Ao final do Adiano, os oceanos já tinham parado de ser vaporizados o tempo inteiro e já eram mais permanentes. Permanentes e globais. O mundo seria uma imensa bola de água, com um clima denso e nuvens por toda parte. Esse oceano primitivo é uma sopa quente de água cheia de fuligem vulcânica, que torna ele escuro e turvo. A força das marés era descomunalmente maior, com a lua macabramente perto, e as correntes oceânicas se movendo caoticamente como uma panela de água fervendo. Na medida em que esse vulcanismo primitivo se acalmava, os oceanos se tornavam cada vez menos energéticos, que permitiu a decantação da maioria das partículas diluídas na água. O oceano sem nenhum oxigênio era rico em moléculas de ferro, que sem oxidar, davam uma cor verde turquesa característica para a água, que combinada com a profundidade, deixava os oceanos um verde escuro. É esse imenso oceano verde turquesa sem nenhum continente, com um clima extremo e uma atmosfera tóxica que o próximo éon da Terra herdou. Para sobreviver a esse planeta alienígena, a primeira vida era muito diferente. Nem mesmo as bactérias existiam ainda. Nós não sabemos que tipo de vida era essa, nem o que exatamente veio primeiro. E o DNA era uma inovação do futuro, em organismos maiores e muito mais complexos e com metabolismos. Todas as formas de vida desse tempo eram baseadas em RNA. A maior diferença entre o DNA e o RNA é que o DNA tem duas fitas e o RNA tem só uma. Nos nossos corpos temos ambos, cada um tem um papel. Esses ácidos nucleicos eram formados por moléculas que ocorriam naturalmente no ambiente, como demonstrado por Haldane. E a formação da vida provavelmente seguiu os seguintes passos. Primeiro e mais importante de tudo, pequenas cadeias de RNA se formaram espontaneamente na química do oceano primitivo. Em seguida, o RNA é isolado do exterior por uma cápsula proteica. Até agora temos algo promissor, mas nada vivo. Ainda são apenas moléculas.
O maior de todos os passos acontece dentro da cápsula que envolve o RNA, a replicação. A vida agora era capaz de se replicar através da primeira organela celular, o ribossomo. Ele fez com que a evolução biológica tivesse seu start. Novos experimentos estão cada vez mais próximos de conseguir replicar a origem da vida em laboratório. E pode ser que essa seja a década em que vamos entender finalmente como a vida surgiu. Esses experimentos brincam com a química do RNA, uma molécula mais simples do que o DNA, mas que também carrega informação genética. A química dos oceanos primitivos era radicalmente diferente 4 bilhões de anos atrás. Nessa sopa primordial, nucleotídeos se ligavam e formavam cadeias curtas de RNA espontaneamente. E o RNA tem um truque interessante. Uma vez formado, ele se torna um catalisador, ou seja, acelera e induz reações químicas. A água quente foi outra fonte de energia importante para essas primeiras reações pré-bióticas. Por isso, as chaminés vulcânicas no fundo do oceano são as melhores candidatas ao berço da vida. Elas tinham um fluxo de água quente e densamente rica em componentes químicos, como enxofre, e os ingredientes essenciais para os primeiros nucleotídeos que formaram cadeias de RNA. Alguns lipídios, grupos de moléculas com propriedades parecidas com as gorduras, se acumulavam em películas nas paredes das chaminés e eventualmente se desprendiam, formando bolhas, como sabão. Essas bolhas envolviam tudo o que estava diluído na água, minerais, íons e pequenas cadeias de RNA. A primeira protocélula, mas falta um metabolismo. Essa bolha ainda não é viva, porque é muito impermanente, mas de uma certa forma ela se reproduz. Essas bolhas atraíram mais gorduras e nucleotídeos para dentro, eventualmente se partindo em duas. A virada de chave que deu partida no motor da evolução aconteceu quando as cadeias de RNA pararam de variar aleatoriamente e se tornaram permanentes. Com cadeias permanentes e autorreplicantes, surge a hereditariedade, um fator essencial para a seleção natural. Isso significa que a vida não surgiu apenas uma vez, e os primeiros passos da formação da vida, na verdade, eram reações comuns que aconteciam o tempo todo. Essa é a era da maior diversidade da vida. De 3 bilhões e 900 milhões a 4 bilhões de anos atrás, a biologia da Terra foi reduzida de milhares de tipos de vida para apenas um. Hoje, existem poucas dúvidas de que toda a vida na Terra fala a mesma língua genética e deve compartilhar um ancestral comum. Chamamos de LUCA, abreviação em inglês para Last Universal Common Ancestor, ou Último Ancestral Comum Universal. Vamos conhecer ele no próximo episódio. Que haja vida! Oi, coisinha, tudo bem? Eu tenho tanta coisa para te contar. Que origem humilde e quantas realizações à sua frente. Saiba que o mundo que te produziu não vai ser assim por muito tempo, e que você vai transformá-lo radicalmente a partir de agora. Você e a Terra são um só, e vão se moldar mutuamente para sempre. Você vai ter uma família imensa, a maior de todas, e vai ser uma trajetória difícil e cheia de acidentes, mas em 4 bilhões de anos, um dos seus descendentes vai se tornar esperto o suficiente para te imaginar, e a sua memória será recuperada. Mas até lá, por mais importante que você seja, você será esquecida. O tempo, como uma corrente interminável, leva todos os seus filhos.